gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. All right, welcome back to Calvary. Bem-vindo novamente a Calvary. Welcome back to our online service Bem-vindo ao nosso culto online. and to our study in the book of James. E o nosso estudo também do livro de Tiago. Okay, we're in James chapter 1, A gente está em Tiago capítulo 1. and we're looking at verses 12 through 18. A gente vai olhar o versículo 12 até o 18. Okay, just to give you a reminder of who James is. Então, só para te dar uma lembrada em quem o Tiago é. James is the half-brother of Jesus.
Tiago é o meio-irmão de Jesus. He became one of the most important leaders in the church in Jerusalem. Ele se tornou um dos líderes mais importantes da igreja em Jerusalém. And the Lord called him to be an apostle by appearing to him beyond all the other apostles. E After all the Deus other chamou ele para ser apóstolo, um apóstolo, quando ele apareceu para ele. apostles. James is a very direct and very practical guy. Tiago é um cara bem direto e bem prático. So what we're going to see is just really practical ways of living. Então, o que a gente vai ver são maneiras práticas de viver. Last week we looked at how we deal with trials. A semana passada a gente viu sobre como a gente lida lida com tribulações. And so when hard things come, how do you respond? Então, quando as coisas difíceis vêm, como que a gente responde? Okay? Today we're going to be talking about temptations. E hoje a gente vai falar sobre tentação. Another subject that's very relevant to all of us. É um outro assunto que é bem relevante para todos nós. Something that we can learn directly from right here in the passage. Algo que a gente vai aprender diretamente com essa passagem aqui. Okay, so let's get into the passage. Então, vamos entrar na passagem. Start aqui. off in verse 12. Vamos começar no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Okay, so he says, "Blessed is the man who endures temptation." Então ele fala, feliz é o homem que persevera na aprovação. Okay, now your translation it says happy, mine says blessed. Na tua versão diz feliz e na minha versão diz abençoado. Okay, but what does this word actually mean? Mas o que essa palavra significa? Okay, remember we've talked about this a lot, that blessed has several different meanings. Lembra que a gente já falou isso várias vezes, que abençoado tem vários significados. Rarely does it actually talk about receiving material things, although it can in some instances. Raramente vai significar que você vai receber alguma coisa material, mas pode significar. This word here means to be fully satisfied. Essa palavra aqui significa ser totalmente satisfeito. Man, that's awesome, right? E isso é incrível, né? That's what we're looking for in life. É isso que a gente procura na vida. I want to be fully satisfied. Eu quero ser completamente satisfeito. I want to feel that at all times in my life. Eu quero sentir isso o tempo todo na minha vida. What happens is people don't feel that and then they start going out looking for things that could possibly bring satisfaction to their souls. O que acontece é que as pessoas não sentem isso e daí eles começam a olhar para tudo e procurar alguma coisa que dê satisfação para a vida deles. And usually people go looking for the things of the world and they get extremely dissatisfied. E normalmente as pessoas vão procurando coisas no mundo e acabam sendo bem insatisfeitos. So what does James tell us here? Então, o que Tiago está falando para a gente aqui? James tells us that if you want to be fully satisfied, Tiago está falando que se você quer ser completamente satisfeito, you need to endure temptations. você precisa perseverar na provação. This is so important. Isso é bem importante. Okay, what does the word endure mean? O que a palavra perseverar significa? It means to remain under, Significa permanecer sob algo, abaixo de algo, to sustain a load of miseries, para aguentar uma carga bem pesada de adversidade or adversities. ou adversidade. Okay? So, what is he saying? He says, when temptations come your way, Então, o que está dizendo? Que quando a tentação, a provação aparecer para você, you need to endure. You need to continue carrying that load. você precisa permanecer, você precisa continuar carregando aquela carga. You need to sustain yourself while that's happening. Você precisa se sustentar ali e ficar aguentando enquanto isso está acontecendo. Okay, now, we actually don't have to sustain ourselves Então, a gente, na verdade, não precisa se sustentar, because we have God on our side to help us to sustain us. porque nós temos Deus ao nosso lado que nos ajuda a suportar isso. But we have to rely upon Him so that we can sustain our lives. Mas a gente tem que se apoiar nele para que ele sustente a nossa vida. Okay, so he says we must do this. We must endure. Então, ele fala que nós devemos fazer isso, devemos permanecer. Okay, now,
This word for temptations is complicated. Essa palavra aqui para provações ou tentações é complicado. This is what we talked about last week in verse 2. É isso que a gente falou semana passada no versículo 2. It's the same word as the word trials in verse 2. É a mesma palavra que foi usada como tribulação ou provação no versículo 2. The word can mean both. It can mean a temptation or a trial. A palavra pode significar ambos, ou provação ou tentação. Okay? And so in a good sense, it's a trial. In a bad sense, it's a temptation. Se é num bom sentido, vai ser uma provação. Se é num mau sentido, vai ser uma tentação. Okay, now some of the passages are very clear on which one it's talking about. Algumas passagens está bem claro sobre qual das duas está falando. Here in verse 12, it's not so clear. Aqui no versículo 12 não está tão claro. Some translations will use temptations. Algumas traduções vão usar tentação In some, they'll use trials. e outras vão usar aprovação. And so is it a good sense or is it a bad sense? Então é num bom sentido ou num mau sentido? We don't know. A gente não sabe. It's not real clear. Não está claro Okay? aqui. So, I don't think it changes the main point of this passage. Eu não acho que mude o ponto principal dessa passagem. The point is you must endure. O ponto é que você deve permanecer. You have to persevere in these situations. Você deve perseverar nessas situações. Okay? It doesn't matter whether it's a trial or a temptation. You have to go through it and you have to reach the end. Não importa se é provação ou tentação, você tem que permanecer para que você passe por isso. Okay? And unfortunately, this is part of the Christian life. E um ponto é que isso é parte da vida cristã. Okay? I would love to come in here like many churches do and just say, you know what? Believe in Jesus, your life is going to be so easy, you're going to be rich, you're going to have everything you want. Eu gostaria de vir aqui e falar para vocês que a vida é muito fácil, que vocês vão ser ricos e vão ter tudo o que vocês quiserem se vocês acreditarem em Jesus. Okay? That's not true. Mas isso não é verdade. Take a look with me in Philippians chapter 1, verse 29. Dá uma olhada aqui comigo em Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. So he says there's a privilege that we have in Christ. Então aqui fala que nós temos esse privilégio em Cristo To believe in him, para crer nele, but also to suffer for him. mas também para sofrer com Ele. Okay, now is that suffering going to be a trial or is it going to be a temptation? Esse sofrimento vai ser uma tribulação, uma provação ou uma tentação? We don't know. Nós não sabemos. Okay? But either way, you still have to endure either one. Mas de qualquer maneira você tem que permanecer e ficar ali, aguentar. Okay? Back in verse 12, Voltando lá no versículo 12, he says, when you are approved, fala ali, depois de aprovado, he says, then that person will receive the crown of life which the Lord has promised. e daí a pessoa receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Okay, now this is so cool. Então isso é bem legal. What he's saying is when you get through this situation, Tá falando que quando você passar por essa situação, you get through the end of it, se chegar lá no final, there's a victor's crown that's waiting for you. tem uma coroa esperando para você. Okay, now this crown is not a crown of a king Essa coroa não é uma coroa como um rei, or a queen or a princess or whatever. ou uma coroa de princesa, uma coroa de rainha. This is a victor's crown. É uma coroa de vitória. Okay, this is what the people in the ancient Greek Olympics used to receive. Essa é o tipo de coroa que o pessoal na Grécia Antiga recebia. Okay, in the Olympics. Nas Olimpíadas da Grécia Okay, Antiga. so they would get this crown and it was like a plant, Então eles ganhavam essa coroa que é uma planta and they would place this on their head. e era colocado na cabeça deles. That was the symbol of their victory. É o símbolo da vitória deles. When we get through a difficult situation, Quando a gente passa por uma situação difícil, then we get a victory. daí a gente ganha essa vitória. And God is going to come back. He's going to crown us as victors when it's all said and done. E Deus vem e nos coroa como vitorioso quando a gente termina isso. This is even something that we see talked about in the churches of one of the 7 churches in the book of Revelation. Isso a gente também vê na carta de Apocalipse quando está falando de uma das 7 igrejas. Okay, and so it says that this is promised to all those who believe in him and who love him. Isso está falando que é prometido a dar a todos aqueles que o amam. Okay? So important for us to understand. É tão importante para a gente entender.
God allows these things to come upon us. Deus permite essas coisas vir sobre a nossa vida. And sometimes even brings some of these things upon us E às vezes até traz algumas coisas pra gente, in order that we could be tested para que a gente seja testado and made stronger, e seja fortificado. but in the end, He has a plan. Mas no final ele tem um plano. He wants to reward us for this situation. Ele quer dar uma gratificação, ele quer nos premiar com isso. Okay, look at James chapter 5, verse 11. Dá uma olhadinha em Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. So here it brings up the example of Job. Então aqui ele traz o exemplo de Jó. And Job was an awesome story. He persevered through a really, really difficult situation. Então Jó tem uma história incrível porque ele permaneceu ele permaneceu bastante numa situação bem difícil. Okay? And then in the end, God had a plan that He was going to reward him. He was going to double everything that he had. E no final Deus tinha um plano que ia duplicar tudo que ele tinha como prêmio. Okay? So what is he saying? He said God allowed him to go through this difficult situation Então o que ele está falando? Que Deus permitiu ele passar por esse tempo difícil with a good result waiting, or good reward waiting for him at the end. com um bom resultado ou um bom prêmio esperando por ele no final. That's the same thing for us. E isso é a mesma coisa para nós. Okay? Whatever you're going through, Qualquer que seja a situação que você está passando, if you persevere through it se você perseverar and not run away like we talked about last week, e não correr como a gente falou a semana passada, God will reward you for it at the Deus end. vai te recompensar do que você está passando. Very, very cool, right? Bem legal, né? Okay, so if you want to be fully satisfied, Então, se você quer ser completamente satisfeito, you have to persevere. você tem que perseverar. Okay? Verse 13. Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Okay, so it says when you are tempted. Então fala aqui, quando você for tentado. Okay? It doesn't say if you are tempted. Não fala se você for tentado. Okay? Now, this passage is a little more clear in the Greek, that it's very clear that it's talking about a temptation, not a trial. Essa palavra aqui está bem claro falando sobre tentação nessa passagem, nesse versículo aqui. Não está falando sobre provação. And he says, when you are tempted. E ele fala, quando você for tentado. You will be tempted in life. Você vai ser tentado em vida. It's a fact. É um fato. It's going to happen. Vai You acontecer. accept that right now, Aceita isso agora and then it will help you when the temptation comes. e vai te ajudar quando a tentação vier. Okay? Now, what is a temptation? Então, mas o que é uma tentação? A temptation is different than a trial Uma tentação ela é diferente de uma provação. because it's a solicitation towards evil. Porque é como se fosse uma solicitação para o mal, Okay? do mal. A trial is something that is going to work to show you what's inside your heart. Uma provação é algo que vai mostrar o que tem no teu coração. Okay? But the temptation is trying to bring you into evil. Mas a tentação, ela tenta trazer você para o mal. Okay? So when this happens, Então, quando isso because it's acontece, going to happen, porque vai acontecer, no one can say that they're being tempted by God. ninguém pode falar que está sendo tentado por Deus. Okay? Why? Por quê? It says very, very clearly here. Fala bem claro aqui. God is not tempted by evil, Fala que Deus não pode ser tentado pelo mal and he does not tempt anyone with evil. e a ninguém tenta. Okay? This is so important. Isso é tão importante. Okay? Temptations do not come from God. Tentações não vêm de Deus. Okay? Trials can come from God. Provações podem vir de Deus. Temptations never. Tentação nunca. God does not want to tempt anyone with evil. He doesn't want anyone entering into evil. Deus não quer tentar ninguém com o mal e ele não quer que ninguém nem entre no mal. Okay? Now, God is so far from evil. Deus está tão distante de mal, He's so holy, he's so righteous, ele é tão santo, tão justo, that at a certain point he almost doesn't even understand our temptations. que em certo ponto ele quase não entende as nossas tentações. This is one of the reasons why Jesus came down to earth. Essa é uma das razões pela qual Jesus veio na Terra. Jesus came down to earth in order that he would be tempted just like we are.
Então, Jesus veio aqui para que ele, uma das razões é que ele fosse tentado assim como nós, in order to relate to all the difficulties that we pass through. para que ele pudesse se relacionar com as dificuldades que todos nós passamos. Look with me at 2 verses in the book of Hebrews. Vamos olhar aqui 2 versículos no livro de Hebreus. Look at Hebrews chapter 2 verse 18. Hebreus 2, versículo 18. Pois tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. And then also look at 4:15 in Hebrews. E também olha Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. So it says here that Jesus came down to learn to experience temptation like we did. Então aqui fala que Jesus veio para experimentar ser tentado como nós. But the main point is he went without actually falling into sin. Mas o principal ponto é que ele passou por isso sem cair em pecado. Okay? So, he can become that perfect sacrifice that was made up on the cross. Então por isso ele pôde se tornar o sacrifício perfeito na cruz. Okay? But he also can relate to us because he becomes our high priest and is there to intercede for us. Mas ele também pode se relacionar com a gente por isso, e ele passa a ser, ele é o sumo sacerdote que ajuda a interceder por nós. Okay, so Jesus is there at the right hand of the throne of God. Então Jesus está lá no lado direito de Deus. And he's there helping us through intercession. E ele está lá ajudando a gente através de intercessão. He's praying for us. Ele está orando por nós. Why? Por quê? Because he understands everything that we went through. Porque ele entende tudo que a gente já passou. So whatever you're going through, Então, seja qualquer situação que você whatever esteja passando, whatever temptation that comes into your life, qualquer tentação que venha na sua vida, Jesus understands you. Jesus entende você. How cool is that? Quão legal isso. Okay? God is there to help you. Deus está lá para ajudar He's você. not there judging you. Ele não está lá julgando He's not você, there condemning you, nem condenando você, waiting to throw a bolt of lightning at you to try and destroy you for your sins. pronto para soltar um raio em cima de você e te destruir. God is there trying to work in your life. Deus está lá tentando trabalhar em sua vida. And Jesus is there praying for us, trying to help us through these difficulties. E Jesus está lá orando por você, tentando te ajudar nesses tempos de dificuldade. Okay, so where do temptations come from if they don't come from God? Então, da onde que as tentações vêm se elas não vêm de Deus? Look at verse 14. Olha o versículo 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. So here it gives us the source of our temptations. Então, aqui tem a fonte da nossa tentação. It's us. Nós mesmos. We are the source of the temptations. Nós somos a nossa fonte de tentação. It says that each one is tempted when he's drawn away by his own desires and enticed. Aqui fala que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido. It's our desires inside of us that bring about temptations. São os nossos desejos que estão aqui dentro que nos levam para a tentação. Okay, now, one of the things the Bible says about the human heart is that the human heart is sinful beyond all belief. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre o nosso coração é que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Look at Jeremiah 17:9. Olha Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? He says that our heart is deceitfully wicked. Fala que o nosso coração é enganoso. Okay, now, this is for all human beings. Isso é para todo ser humano. But then something happens when we believe in Jesus. Mas aí algo acontece quando a gente crê em Jesus. And the Bible says that he gives us a new heart. E a Bíblia fala que ele nos dá um novo coração. And that's really important for us. Isso é bem importante para nós. Okay, but what happens? Porque o que acontece? Now there develops a war inside of us. Agora tem uma guerra acontecendo dentro de nós. Between this new heart and our new nature Entre esse novo coração, essa nova natureza, and the old self and the old nature. e essa natureza velha. Okay?
there's a war going on, we call it the war between the flesh and the spirit. Então tem uma guerra acontecendo, que é uma guerra que a gente chama entre a carne e o espírito. Okay? Now, a person without Jesus, they're described in Jeremiah 17:9. Então uma pessoa sem Jesus é essa pessoa aqui descrita em Jeremias 17. Okay? But for those of us who are Christians, Mas para outros de nós que somos cristãos, that's not completely true. isso não é totalmente verdade. That old nature, it's still there, Aquela velha natureza ainda está lá, but it doesn't dominate us. mas não nos domina. And so now there's a battle going on. Então agora tem uma guerra que acontece It's between the flesh and the spirit, right? entre a carne e o espírito. Okay? And so what have I said before? Então o que eu falei antes? That we are our own worst enemies. Que nós somos os nossos piores inimigos. Do you want to know the worst thing in your life? Você quer saber quem é o que é a pior coisa na sua The vida? biggest problem in your life O maior problema na sua vida is you. é você. You're the biggest problem. Você é o maior problema. Nobody wants to hear that. Ninguém quer ouvir isso. No one wants to accept that. Ninguém quer aceitar isso. But we always want to throw the blame on someone else. A gente sempre quer jogar a culpa em outra pessoa. Oh, it's my dad's fault. Ah, culpa do meu Oh, pai. it's my family. Culpa da minha We família. create these garbage doctrines. A gente criou essa doutrina que é lixo. Yeah, it's a generational curse. Ah, é uma maldição de geração. Okay, it's coming down. It's from my grandfather. Tá vindo em mim porque era lá do meu avô. No, it's not. Não, não é. It's all about you. É tudo sobre você. You have the choice to follow Jesus. Você tem a opção de seguir Jesus. And then once you believe in Jesus, E uma vez que você crê nele, you have the choice to follow the Holy Spirit or follow your flesh. você tem a opção e a escolha de seguir o Espírito Santo ou a sua carne. Okay? It's your choice every single day. É a sua escolha todos os dias. And every day that old self is going to rise up and say, "Hey, follow this. This is what you really want." Todos os dias, aquele velho eu vai se levantar, tua carne vai levantar e falar, é isso que você quer, é isso que você quer. And then the world comes in and it's like, "Yeah, that's exactly what you want." Aí o mundo também vem e mostra, é exatamente o que você quer. And then Satan comes in and he's like, "Yeah, that's what you want." Satanás vem e fala, é isso aí que você quer. But where does it all start? Mas aonde que tudo isso começa? In the depravity of your heart. Na depravação do seu coração. Man, it's scary. É assustador. We as human beings, we are capable of the greatest evils possible. Nós, os seres humanos, somos capazes dos piores maus. Okay? And we have to be held accountable for these things that are inside of E a us. gente tem que ter consciência do que isso está dentro de nós. Okay. Disso que está dentro da gente. And so what does that mean? E o que isso significa? We have to accept our part in everything. A gente tem que aceitar a nossa responsabilidade em tudo. Okay? So important. Muito, muito importante. What I hear so much in the church O que eu ouço muito na igreja, are things like this. coisas assim. It's like, yeah, I mean, I did that, but you should see what they did. Ah, eu fiz isso, mas você tem que ver o que o outro fez. Oh, yeah, I was wrong, but look at them. They did this, this, and this. Ah, eu tava errada, mas você tem que olhar pro o outro ali, olha o que ele fez isso, isso e isso. And we're always passing the blame to other people. E a gente tá sempre passando a culpa para outras pessoas. Man, I've heard people make the craziest excuses for things that were completely their fault. Eu ouvi pessoas dando as desculpas mais loucas para uma coisa que era culpa dele, com certeza. We were talking to a couple that was like almost going into divorce. A gente estava conversando com um casal que estava passando, quase indo para o divórcio. The woman is cheating on her husband at that point. A esposa estava traindo o marido naquele ponto. And she said, yeah, it's wrong, but look at what he did. Daí a esposa falou, eu sei, é errado, mas olha o que ele fez. What? This is a Christian? O que? Isso é um cristão? Yeah, I mean, before she was cheating, she was the super Christian. Antes de trair, ela era super cristã. Okay, and so it's so sad how we won't accept responsibility for our actions. É muito triste quando a gente não aceita responsabilidades pelas nossas ações. And then we're always looking to pass the blame. E a gente sempre culpa os outros. Oh, well, the pastor did this. Ah, mas o pastor fez isso. Oh, my wife did this. Ah, minha esposa fez Oh, isso. yeah, but my boss, he was saying this. Ah, mas meu chefe estava falando isso. Doesn't matter. Não importa. It's all about you. É tudo sobre você. Okay? This part is all about you. Essa parte é sobre você. Okay? Your sin is bringing up these problems. O seu pecado traz esses problemas. And in order to counteract that, E em ordem de... Do what? to go against that.
para ir contra isso, you have to accept responsibility for all your actions. você tem que aceitar responsabilidades das suas ações. Yeah, I said that. I'm sorry. Ah, ok, eu falei isso, Yeah, desculpa. I thought that. Ah, eu pensei isso, I- desculpa. I'm sorry. Desculpa. Okay, I did that. I was wrong. Eu fiz isso, eu estava errado. And not I was wrong, but E não é eu estava errado, mas and some of you guys are masters of doing that. alguns de vocês são mestres em fazer And it isso. has to change. E tem que mudar. Okay? The source of the problem is us. A fonte do problema somos nós. Okay? And we have to accept that. E a gente tem que aceitar isso. Okay? So he goes on with this description of our sin. Então ele vai adiante nessa descrição do nosso pecado. Look at verse 15. Olha o versículo 15. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Okay, so he says, when the desire has conceived, it gives birth to sin. Então ele fala, quando a cobiça tendo engravidado, ela gera o pecado. Okay, so sin comes from our desires inside of us. Então, o pecado vem dos nossos desejos que estão aqui dentro. Okay, and then it says when sin grows up, Então ali fala, quando o pecado cresce, then it brings death. traz a morte. Okay, this is exactly what we see in Romans 6:23. É isso que a gente vê em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Okay, the end result is death. O resultado final é morte. Okay, this is serious stuff. Isso é bem sério. Okay, so we have to be very careful with this. Então a gente tem que estar bem sério sobre isso, bem Okay. cuidadoso. We cannot play around with sin, A gente não pode brincar com o pecado. but we have to deal with it prior to it turning into sin Mas a gente tem que lidar com isso antes que torne um pecado, when it's still in that state of desire. quando ainda está naquele estado de desejo. What it says in this passage says when desire has conceived. Aqui fala nessa passagem, então a cobiça tendo engravidado, concebido, Okay? This word conceived, it means to capture, essa palavra concebido, ela significa ter capturado, to seize, pego or to catch. ou Prender. prender. Okay? So what's happening is the desire starts to grow and then it grabs a hold of you. Então o que acontece é que o desejo começa a crescer e ele te agarra. And then when that happens, then it turns into sin. Então quando isso acontece, daí se transforma em pecado. And so you have to be very careful with those initial desires that are going on in your heart. Então você tem que ser bem cuidadoso com esses desejos iniciais que começam lá no teu coração. And so part of that accountability that we were talking about Então parte dessa responsabilidade que a gente estava falando is to confess that to God before it turns into sin. é confessar isso para Deus antes que se torne pecado. God, I am angry at this person. Falar, Deus, eu tô bravo com essa pessoa. I'm wishing bad would happen to them. Eu tô desejando que alguma coisa mal aconteça com ela. Okay? Confess that before you actually do something bad to the person. Então confessa isso antes de que você de fato faça alguma coisa ruim para a Or pessoa. say something bad about Ou the até person. fale alguma coisa mal da pessoa. God, I've got this evil desire in my heart. Deus, eu tenho esse desejo ruim no meu coração. Take this away, please. Tira isso, por favor. And that's when he starts to work in our hearts. E é aí que ele começa a trabalhar no nosso coração. But if we start to pretend like there's nothing there, Mas se a gente começar a fingir que não tem nada, we start to act like we got it all put together. e a gente começar a agir como se tivesse tudo certinho dentro da gente. Hallelujahs and praise the Lord at every corner. Aleluias e glória a Deus em toda a esquina, em todo canto. We're going to allow those desires to explode and it's become sin everywhere. Aí a gente permite que esse pecado cresça e vá para todo lugar. Okay? That's what happens. É isso que acontece. People are living in the church. A pessoa está vivendo na igreja, Sometimes pastors, às vezes pastores, they're up front preaching, pregando lá na and these frente, desires inside of them are growing. e esses desejos estão crescendo. And then you hear some horrible thing. Aí, de repente, você ouve uma coisa horrível. Pastor cheated on his wife. O pastor traiu a esposa. You got some other lady pregnant. Ele engravidou uma outra mulher. Addicted to pornography. Tá viciado em pornografia. How did that happen? E você pergunta como que isso He aconteceu? did
didn't take responsibility for the desires in his heart that were growing while he was in the Ele ministry. não teve responsabilidade com esses desejos enquanto eles estavam crescendo e acabou virando pecado. Okay? That can happen to any one of us. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. And the less likely you think it's going to happen to you, E quanto menos você acha que vai acontecer com você, the more susceptible you are to it. mais suscetível você tá com isso. Because now you're vulnerable because you're blinded by your pride. Porque agora você tá vulnerável porque você tá cego pelo seu orgulho. Okay? So important that we be careful with this. É bem importante que a gente seja cuidadoso com isso. Okay, now, needless to say, God does not want this to happen. Então, isso para dizer que Deus não quer que isso aconteça. Okay? Look at Ezekiel chapter 33, verse 11. Olha Ezequiel 33:11. Diga-lhes: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque irão morrer, ó nação de Israel. Okay, so here it says that God has no desire that we fall into sin and that we be destroyed by our sin. Então aqui fala que Deus não tem desejo de que alguém seja destruído, caia em pecado. He wants us to repent. Ele quer que tenha arrependimento. He wants us to deal with these issues before it becomes too serious. Ele quer lidar com esses problemas antes que se torne um pecado. Okay, so we have to take responsibility for Então, our actions. a gente tem que tomar responsabilidade pelas nossas ações. Okay, and one of the big problems we have, especially here in Brazil, E um dos grandes problemas que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, is that we have a lot of churches that just focus so much on the work of Satan. então tem muitas igrejas que focam muito nas obras de Satanás. Everything is Satan's fault. Tudo é culpa de Satanás. Okay? No, it's not. Não é. It's your fault. É a tua culpa. And he just came in and took advantage of that. Ele veio e ele tomou vantagem sobre isso. Okay? He's good. Não, ele é bom. Okay? The Bible says that he is the tempter. Ele é bom nisso. E a Bíblia fala que ele é o tentador. He went and he tempted Jesus out in the wilderness for 40 days. Ele foi e tentou Jesus lá no deserto por 40 dias. How much more is he going to come after us who are far weaker than Jesus? Imagina que ele não vai vir contra nós, que nós somos muito mais fracos do que Jesus. And he's so good, he's been doing this for so long, he studies us. E ele é tão bom nisso que ele estuda a gente. Okay? He knows our weakest points. Ele sabe o nosso ponto fraco. And so when he comes and tempts you, he's not going to tempt you with something you don't care about. Então, quando ele vem te tentar, ele não vai te tentar com uma coisa que você não tá nem aí. He's going to find your weakest point and hit you Ele right vai there. te achar o ponto fraco e ele vai te bater lá. Okay? There's certain things that you could bring to me, it wouldn't tempt me at all. Tem algumas coisas que vocês podem trazer para mim e que ele poderia trazer para mim que não tentaria em nada. Okay? But other things would be a real temptation. Mas outras coisas seriam tentações. He knows that. E ele sabe disso. Okay? All of his workers, all the demons, they're all watching us. Todos os espíritos que estão nos cuidando por aí, eles estão nos olhando. Okay? And they watch for our weak points and then they attack. Eles estão olhando pelo nosso ponto fraco para atacar. They want to take advantage of our evil desires that start inside of us. Eles querem tirar vantagem do ponto fraco que são os nossos desejos. Okay? So, what's the conclusion here? Então, qual que é a conclusão aqui? Look at verse 16 and 17. Olha o versículo 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Okay, what he says is here, do not be deceived. Ele fala, não se engane. Okay? What is he saying here? O que ele está falando aqui? He says these things are not from God. Está falando que essas coisas não são de Deus. Don't let Satan deceive you. Não deixe Satanás te enganar. Don't let the world deceive you. Não deixe o mundo te enganar. These temptations do not come from God. Essas tentações não vêm de Deus. Okay? And what does he say? What does God actually do for us? E aqui o que ele fala? O que Deus faz para nós? He says every good gift and every perfect gift comes from above. Ele fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Okay, now your translation's a lot better than mine. Eu sei que a sua tradução é bem melhor que a minha. I don't know why this is so difficult to translate. Eu não sei porque é tão difícil para traduzir. But most of the translations in English really destroy this verse. Mas muitas traduções, mas a versão em inglês realmente destruiu essa passagem. Okay? What it says is every good gift and every perfect gift Então, comes down from above. Fala que todo bom presente ou todo presente vem de Deus. Okay? And you're like,
why does it say good gift and perfect gift? It's just repeating itself. Porque fica falando perfeito dom e dom perfeito, fica só se repetindo. Okay? It doesn't make sense. Não faz nenhum sentido. Okay? In the Greek, it's very clear. Mas no grego é bem claro. The first part of the sentence, it says, every good act of giving. Na primeira parte do versículo fala todo bom ato de dar. Okay? And then the second part is the perfect gift that is given. E daí na segunda parte fala o dom perfeito que foi dado. Okay? This is so important for us to understand. Então isso é bem importante para a gente entender. God is not tempting us, Deus não está tentando a gente, but He actually has good intentions in giving things to us, mas na verdade ele tem boas intenções em dar para a gente, to give things that will bless us truly, not destroy us. para dar coisas que vão nos abençoar e não nos destruir. And He gives perfect gifts when He E gives. ele dá dons perfeitos quando ele dá. He knows exactly what you need. Ele sabe exatamente o que você precisa. Okay? He knows you can't deal with temptation. Ele sabe que você não pode lidar com And tentação. so He's not going to bring temptation into your life. Então ele não vai trazer tentação na sua vida. But when He gives something, He's going to give something that's just perfect for you. Quando ele dá, ele vai te dar algo que é perfeito para você. Isn't that cool? Não é You legal see such isso? a contrast here between ourselves and Satan, A gente vê um contraste aqui entre nós mesmos e Satanás and then God. e Deus. And God, He's good, E Deus é bom. and He gives good things. E ele dá coisas boas. Perfect thing, actually. Perfeitas coisas, na And He verdade. does it for our good. E ele faz isso pro nosso bem. This is the Lord. This is the God that we follow. Esse é o Senhor, esse é o Deus que nós servimos. And it calls Him here, it says it comes down from the Father of lights. E aqui fala que descendo do Pai das luzes. Okay? And obviously, this is a contrast between the darkness that's related to the temptations to the evil desires that are inside of us. Obviamente, isso é o contraste com os desejos maus que existem dentro da gente escuros. One of the things we have to do is we have to open our heart and allow God's light to shine into the darkness so that we can be transformed. Uma das coisas que a gente tem que permitir é permitir que a luz de Deus brilhe em nossa escuridão para que a gente seja transformado. Okay? And as it continues to describe Him in verse 17, E continua aqui descrevendo no versículo 17, it says that with God there is no variation or shadow of turning. fala que não muda como as sombras inconstantes. What does that mean? O que isso significa? It means He doesn't change His mind. Fala que ele não muda a mente dele. Okay? It means He's not going to say one thing and then change His mind and do the opposite. Ele não vai falar uma coisa, ele muda de ideia e fala o oposto. Okay? Human beings are like that. Seres humanos são assim. Oh man, I've dealt with a lot of people like that. Eu já lidei com muita gente assim. And this guy, he said, okay, it's good, it's this. Então tinha esse cara que ele falou, é isso. Okay, that's fine. Ok, tá bom. Then weeks later, he's like, okay, now it's this. Daí semanas depois ele falou, não, é isso. And I was like, wait. Originally, didn't you say it was going to be this? Não, mas originalmente, peraí, você não falou que ia ser isso? And he said, no, it's this. Não, é isso. Doesn't even give an explanation, just gets more mad. Nem dá uma explicação, só fica bravo. And then said, no, it's this, that's it. Não, é isso e ponto final. Okay, man, that's fine. Tá bom, então, né? People change. As pessoas mudam, People are ridiculous. são ridículas. Okay? God is not like that. Deus não é assim. Okay? God is consistent. Deus é consistente. And that's what He's wanting from us as well. E é isso que ele quer da gente também. That we would be consistent following after Him. Que a gente seja consistente seguindo ele. Okay, but what's the point of this? Mas qual é o ponto dele? He's saying God is good. Tá falando que Deus é bom. And He doesn't have any variations. Ele não tem variações. It's not one day He's good and the other day He's not so good. Não é que um dia ele é bom, no outro dia ele não é tão bom He's assim. good and then the next day He's good and the next day He's still good. Ele é bom, no próximo dia ele é bom e no outro dia ele também vai ser bom. That's the consistency that we need as human beings. Essa é a consistência que nós precisamos como seres humanos. Okay? And then last verse 18. Então, último versículo, 18. E por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. So here He says that He brought us forth by His will, by the word of truth. Então aqui fala que por decisão dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. What's He talking about? O que ele está falando aqui? He's talking about giving us spiritual life. Ele está falando sobre nos dar uma vida It's espiritual. what I was talking about earlier, how He gave us a new heart in Jesus. É isso que eu estava falando antes, que ele nos deu um novo coração em Jesus. Okay, how does He do that? Como que ele fez Well, isso? one, it says it's by His will that He did that. Uma das coisas fala que é pela vontade dele. Okay, really important, É right? bem importante isso. And then the second part, He says He did it by the word of truth. E a outra parte fala que ele fez isso pela palavra da verdade. Okay, 2 verses about this. Então, 2 versículos sobre isso. John 1:13. João 1:13.
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. It says that we were not born again by our own desires. Fala que nós não nascemos de novo por causa do nosso próprio desejo. It's by God. É por Deus. That's it. É isso. That's the only way it can happen. É a única maneira que pode acontecer. Okay, now what was the means that he made that happen? Então, como que ele fez isso acontecer? 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 Pedro 1, 23. Pois vocês foram regenerados, não por uma semente perecível, mas imperecível. Imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Okay, so here he says we were born again by something that is incorruptible. Então, fala que nós nascemos de novo por algo que é incorruptível. What is that? O que é isso? This is the word of God. A palavra de Deus. And he says the word of God lives and abides forever. A palavra de Deus, ela é viva e permanente para sempre. Okay? So important. Bem, bem importante. God brought us to life by the word of God. Deus nos trouxe para a vida através da palavra de Deus. One of the verses that I think is so important to our theology. Um dos versículos que é tão importante para a nossa teologia. Romans 10:17. Romanos 10, 27. 17. It says faith comes by hearing. A fé vem pelo ouvir And hearing by the word of God. e ouvir pela palavra de Deus. Okay? How did we get faith? Como que a gente tem fé? How did we have faith to believe in Jesus to be born again? Como que a gente tem fé para nascer de novo? Okay? To believe in Jesus. Para crer em Jesus e nascer de novo? Okay? By the word of God. Pela palavra de You have Deus. to hear the word of God first. Você tem que ouvir a palavra de Deus primeiro. Then you hear the word of God, it goes in. Daí você ouve a palavra de Deus que entra And it can begin to take root e começa a criar raiz and create faith inside of you e cria a fé dentro de você, in order that you can believe in Jesus and be born again. para que você possa crer em Jesus e nascer de novo. Okay? This is what God has done for us. É isso que Deus tem feito por nós. Given us the word of God Ele nos deu a palavra dele in order that we could be born again by it. para que a gente possa nascer de novo. And so when we look back and we say, well, the good act of giving, he's giving this good act, he gives the word of God. Então aqui quando a gente vê a boa dádiva, ele faz isso que ele nos dá. The word of God. A palavra de Deus. Okay? So that's the perfect gift, and he has that good intention so that we can be born again. Então esse é o dom perfeito, que essa é a intenção dele para que a gente nasça de novo. It all ties in together, right? Tudo casa juntinho aqui. Okay? So, at the very end he says that we could be the first fruits of his creatures. E aqui bem no final fala que para que a gente seja os primeiros frutos. Espera só um pouquinho. First fruits of his Com creation. primeiros frutos da criação, do que ele criou. Okay? So, we become the first fruits. That's like the first things that come in the season. Então, para que a gente seja os primeiros frutos, é a primeira coisa que vem no começo de uma estação. Okay? Really, really cool, right? É bem legal, né? This is our God. Esse é o nosso Deus. He's not here to tempt us. Ele não está aqui para nos tentar. He's there to help us through the temptations that come from our desires. Ele está aqui para ajudar a gente a passar por essas tentações que vêm pelos nossos desejos. So what do we do when temptation comes? Então, o que a gente faz quando a tentação vem? Depend upon God. Depende nele. Jesus knows what you're going through. Jesus sabe o que você está passando. And so you pray to him Então, ore para ele. and you ask him to help you. E peça para ele te ajudar. That he gives you the strength to endure, to persevere. Que ele te dê força para você permanecer e seguir. And then he rewards you when it's all said and done. E ele te premia quando recompensa quando você termina. As if you had done everything by yourself. É como se você tivesse feito tudo sozinho. How good is God, right? Quão bom é Deus, né? Okay? Let's pray. Let's celebrate this. Então vamos celebrar isso e orar. Father, we thank you so much for Jesus. Deus, a gente te agradece tanto por Jesus, That he can help us through these situations. que ele pode nos ajudar nessas situações. Please bring to light our evil desires in each one of us tonight. Por favor, traz à luz cada desejo do nosso coração hoje. That we could confess those and get rid of them. Que a gente possa confessar e tirar eles daqui. Shine your light upon them. Brilhe a tua luz neles. And help us to get rid of them before they turn into sin and become death. E ajuda a ser tirado isso antes que se torne um pecado e a gente venha a pecar. Okay. Father, please bless us. Pai, por favor, nos abençoe. Bring this complete satisfaction on each one of us. Traz essa satisfação completa nas nossas That we could vidas. celebrate you Que a gente possa celebrar você more and more every day. mais e mais cada dia. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus a gente ora. Amen. Amém.